atendendo a um pedido de uma colega de vocês, eu estou fazendo uma aula extra sobre áreas e seções, áreas laterais, áreas totais e seções paralelas ao plano da base. Aula de exercícios, né? Essa é a ideia. Se vocês também tiverem alguma sugestão de algo que queiram que eu fale mais detalhadamente, alguns outros assuntos, vocês postem no fórum. Vou atendendo na medida do possível. Bom, então, há exercícios sobre áreas laterais e áreas totais e seções. Nas seções, no caso de cone e pirâmide. No cilindro e prisma também pode fazer seções, só que cilindro e prisma, quando a gente faz uma seção paralela à base, o que acontece é dividir ele. Então, dividir, eu vou ter 2 prismas ou 2 cilindros, e então não vai ter tanta graça assim, ou seja, é só aplicar o que a gente já conhece de cilindros, né? Porque se eu já tenho 2 cilindros. Agora, seções a gente vai gerar nos cones e nas pirâmides um tronco. Tem até o último exercício da lista que eu passei para vocês, fala para calcular o volume. Vamos ver como fazemos isso em um tronco. Lá tem assim algumas dicas nisso, de como fazer isso. Bom, então, aula de exercícios sobre áreas e seções. Vamos começar com alguns exercícios. Vou começar falando de áreas. Vou fazer na ordem, alguns sobre prisma, depois pirâmide, depois cilindro e, por último, cone. Vou tentar, para a aula não ficar tão grande, fiz alguns cálculos previamente, para que na hora que chegar da parte das contas, eu consiga passar mais rapidamente pelas contas. Bom, então, área total e área lateral, vou começar com este exemplo que está na referência principal do este exercício, que está na referência principal, o exercício 232. Bom, e depois vou passar para as outras referências também. O livro da UFMG, o livro do CEDERJ, tem bastante coisa sobre esses assuntos. Esse exercício fala calcular a medida da diagonal de um cubo, sabendo a área total. Temos aqui, então, a área total. Quando se fala cubo, né, eu nem defini nas nossas aulas, mas coloquei lá na lista para lembrá-los, é o paralelepípedo retângulo com diagonais congruentes, com arestas, todas as arestas congruentes. Diagonal do cubo, para vocês se localizarem que parte falei desse assunto, está no slide 17, na página 17 daquele slide sobre prismas, da diagonal do paralelepípedo retângulo, também chamado de ortoedro. Então, usamos o teorema de Pitágoras e chegamos nesta expressão para a diagonal e nesta expressão para a área lateral. Para a área total, isso. Voltando ao nosso exercício, temos um cubo, então, um cubo é 6 faces. Se essa é a área total, esta é a área das 6 faces. Portanto, a área de cada face é 37,5 dividido por 6. Fazendo as contas, dividido por 6, deu 6,25. 6,25. Aí, passando para a fração, porque eu vou tirar a raiz lá à frente, isso é 25 sobre 4. Então, essa aqui é a área de cada face. De cada face. Então, a área de cada face, como é um cubo, cada face é um quadrado. Então, a raiz de
desse valor, que é 25, raiz de 25 sobre 4, vai ser o valor da aresta, porque a área é a aresta ao quadrado. Então, 25 sobre 4 é igual a 5 meios. Então, essa é a medida da aresta. E depois, a diagonal, como fazemos? Quando é um ortoedro, um paralelepípedo, retângulo, um bloco, né? A diagonal é a área, ou melhor, a raiz das arestas ao quadrado. Soma das arestas ao quadrado. Usando o teorema de Pitágoras. Está aqui. Já está escrito aqui. Então, como no nosso caso, todos os lados têm a mesma medida. A igual a B igual a C. Portanto, vou apagar essa parte aqui, já está escrito lá. A diagonal vai ser raiz de 3 vezes a aresta ao quadrado, que é 5 meios. 5 meios ao quadrado. Então, tirando da raiz, esse 5 sobre 2, vai ficar lá o raiz de 3. Esta é a medida da diagonal. Perguntava isso, a medida da diagonal. Temos, então, a nossa resposta. Na lista tem exercícios semelhantes, que fala da diagonal, eu acho, não sei se é do cubo ou do paralelepípedo retângulo. Agora, um outro exercício, vou seguir com essa mesma referência, por enquanto, depois eu mudo para outro livro. O exercício da página 171, 171, o exercício 302. Temos esse aqui também de área. Ainda falando sobre área dos prisma. Bom, a área do prisma, temos alguns modos. Quando ele é reto, quando é um prisma reto, a gente aqui vai ser um quadrado, né? Aqui no nosso exercício, fala que este prisma é reto, fala que esse é regular, né? Além de reto, esse polígono da base é regular, e depois fala deste oblíquo. No nosso caso, temos a seguinte expressão que vimos para área, vou procurar aqui, falamos de volume, área. Na área lateral do prisma, temos o seguinte modo, que é a aresta lateral, ou melhor, só que é a aresta de uma seção reta. Então, não é, se o prisma é oblíquo, então não necessariamente é uma seção, não é essa seção paralela à base. É uma seção que seja perpendicular à aresta. Que igual aqui está um pouquinho inclinado, algo perpendicular também vai ser um pouquinho inclinado, correto? Porque aqui na expressão pegamos a área, estávamos aqui, isso, pegamos uma seção reta, mas tem que ter aqui esse ângulo de 90 graus. Outro modo também é ver que quando eu tenho um prisma oblíquo, eu posso encontrar a altura. Então, há dois modos. Esse modo que está nessa página aqui, que eu tenho a medida da aresta. Essa expressão usa a medida da aresta e uma seção reta. Ou, voltando aqui à página anterior, se eu não tiver esses dados, não tiver aqui a medida da aresta de uma seção reta, eu posso... Aqui é um paralelogramo. Como a gente calcula a área do paralelogramo? Base vezes altura. Então, eu vou passar a seção reta aqui. Sim?
Então, há esses dois modos. Ou ver como um paralelogramo, ou pega uma seção reta no prisma oblíquo para calcular a área lateral. Vamos ao exercício 302. Temos aqui no exercício 302, onde estávamos? Aqui. Não, nesse livro, este. Okay. Então, aqui temos casos mais simples. Esse ângulo aqui, a gente não vai falar de ângulo na nossa disciplina, melhor, falamos da medida do ângulo, mas não vamos falar de seno de um ângulo. Por quê? Quando dá esse ângulo aqui, a gente consegue calcular a altura. Isso. Então, tendo este ângulo aqui, 60 graus, aí, usando que aqui a hipotenusa mede 5, e que a hipotenusa mede 5, então a gente consegue encontrar essa medida aqui de azul, usando o seno de 60 graus, passando aqui a perpendicular por este vértice, certo? Então, nesse último desenho, a gente usa essa estratégia que eu comentei aqui, usando a altura, certo? Agora, voltando ao nosso livro, esse aqui é mais simples. Vou só comentar um deles, né? Porque todas essas figuras são retângulos, porque todos esses polígonos são retos. Então, é base vezes altura. Igual aqui no nosso caso. Vou montar a conta, não vou fazer o cálculo, não. Deixar só a equação montada. A base vezes a altura. Então, 4 vezes 3,5, calculando a área lateral, que é o que pede no exercício. 4 vezes 3,5, calculei a área dessa base. Agora, desta outra base. 3 vezes 3,5, porque é retângulo. 3 vezes 3,5, tudo em centímetros, mais essa base aqui de trás, que mede... Bom, para calcular essa base, a gente já tem a altura, para calcular a medida da base, que é este segmento. Este segmento tem uma informação aqui que diz que esse ângulo é reto. Então, se aqui é 4, aqui é 3, pelo teorema de Pitágoras, esse termo em azul vai ser 5. Então, vai ser 5 vezes 5 vezes 3,5. 3,5. Bom, somando isso tudo, temos a resposta da letra A. Resposta da letra A. Agora, para fazer o outro é a mesma coisa, só que aqui agora eu tenho 6 bases. Então, 1 vezes 2,5, que é a área de uma das bases. Então, vai dar 1 vezes 6,5, 1 vezes 2,5. 1 vezes 2,5, como são 6, multiplicar aqui por 6. Então, esse foi a área lateral e a área total. Para calcular a área total, aqui só tenho a área lateral. Eu calculo esta área, é um triângulo, né? 3 vezes 4 dividido por 2. Vou somar aqui embaixo. Mais 3. Vou colocar essa figura lá no PDF, vai ficar melhor de escrever. Selecionar e colocar. Isto, deixar aqui saindo a página, e aí vai ficar fácil de vocês localizarem. Colar aqui. Ok. Bom, então, estávamos aqui para calcular a área total. Vou continuar esse cálculo aqui embaixo.
que é base vezes altura dividido por 2. Então, 4 vezes 3 sobre 2. Só que eu tenho as duas bases, esta e esta. Certo? Então, para calcular a área lateral, temos aqui... Vou colocar aqui, área lateral. Quando fazemos um pouco mais rápido, nossas escritas sempre ficam um pouco bagunçadas. E aqui também é área lateral. Agora, já a área total vai ser esse valor que calculado acima, mais 2 vezes a área do triângulo. Estamos na letra A. 4 vezes 3 sobre 2. Vezes 3. Isso porque temos 2 triângulos. Aqui na letra A. Agora, na letra B, temos um hexágono. Vamos pensar um pouco, relembrar como é a área do hexágono. Não é necessário, até porque eu evito um pouquinho questões assim, com figuras um pouco mais... coisas da geometria plana, né? Porque senão a gente, às vezes, perde a questão por ter alguma, digamos, esquecer alguma parte lá da geometria plana. Na letra B, então, temos um hexágono de lado medido 1. Lado medido 1. Então, aqui, bom, quando o lado mede 1, temos, pegando aqui um triângulo dividindo em triângulos, eu tenho 6 triângulos, vou fazer aqui novamente, 6 triângulos, vou até colocar aqui as cores iguais. Eu tenho esses 6 triângulos medindo um aqui e um aqui também. Então, esta altura vai ser, vou colocar aqui H igual, usando o teorema de Pitágoras, vai ter L raiz de 3 sobre 2, pelo teorema de Pitágoras. Então, o lado é 1 da raiz de 3 dividido por 2. Ok? Isso, encontramos a altura, então, para achar a área desse hexágono é 6 vezes, porque tem 6 triângulos, quando eu divido este hexágono, a área do triângulo, que é metade da base, que é 1, vezes a altura, raiz de 3, dividido por 2. Esta é a área do hexágono. São 2 hexágonos, então a área da base, vou colocar assim, a área da base é igual a esse valor. Como pede a área total na letra B? Na letra B temos que a área total é área total. Vai ser... Eu tenho 2 bases, né? Então, 2... Vou repetir desse modo. O importante é a ideia, né? Para não gastarmos tanto tempo com os cálculos. 2 vezes a área da base, mais a área lateral que calculamos acima. A área lateral que calculamos aqui. Certo? Bom, então, fizemos um com a área lateral. Tem um exercício também, quando ele, aqui no 302, estou falando rapidamente, né, que eu já falei bastante de área do prisma, e é uma das áreas mais simples, acho que é 309. Aqui fala que o prisma é oblíquo e tem uma seção reta. É isso. E fala aqui que é um trapézio, então a ideia é achar
a área do trapézio, se aqui eu achar que a área desse trapézio é B, por exemplo, vou colocar aqui, área da base. Ou melhor, não é a base isso aqui é uma seção reta. Temos aqui na nossa figura novamente, aqui. É uma seção reta. Lá naquele exemplo eu tenho a aresta e tenho aqui um trapézio. Não é paralelo à base, melhor. Olhar esse aqui que está melhor, que ele não está inclinado. É como se eu tiver um trapézio aqui nessa seção reta. Bom, mas não é um trapézio na base, é diferente aqui deste enunciado. Voltando aqui a questão. Bom, então temos um trapézio calculamos a área da base. Se a área da base for B, ou melhor, a área da seção reta deste trapézio medir B, então, usando aquela expressão lá essa expressão que vimos, esse aqui sobre o prisma, a gente tem que o valor nisso também é, ou melhor, aqui usamos, então, esta expressão, que é a área, ou melhor, a aresta vezes o perímetro. Eu falei ali de área, mas, na verdade, é o perímetro que eu preciso calcular aqui. Então, vou aqui, em vez da área, é o perímetro. Vou colar essa figura no nosso PDF, que aí vocês posso disponibilizá-los para vocês. Ok, aqui. Isto aqui na próxima página. Ó, colou aqui errado. Vou colar na próxima página. Colar, ok. Colar. Selecionar e arrastar. Temos, então, aquela expressão que é o perímetro vezes a aresta. Portanto, pede aqui a área lateral, vai ser o perímetro, no nosso caso é um trapézio, tem o seguinte, ele é isósceles. Assim. Então, temos as medidas, fala que a aresta lateral mede 5 e a seção reta é um trapézio isósceles, cuja altura é 8. As bases medem 19 e 7. Bom, este triângulo também é semelhante, né? Ou melhor, congruente dos dois lados, então esta medida é igual a esta. Aqui dentro, este lado mede 7, né? Porque é um retângulo. Então, sobrou 12 dos dois lados, ou seja, aqui mede 6, vou escrever aqui um pouco menor. Aqui mede 6. E aqui também mede 6, que aí dá 12, dá 19 no total. Então, usando o teorema de Pitágoras, essa hipotenusa vai dar 6 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, vai dar 36 mais 64, 100. Então, pelo teorema de Pitágoras, aqui vai ser 10, certo? E aqui também vai ser 10. Esta medida vai ser 10 e esta outra também vai ser 10. Então, o perímetro, usando esse símbolo 2P,
ele é igual a 19 mais 7 mais 20. 19 mais 7, 26, mais 20, 46. Acho que é isso mesmo, 46. Então, agora a aresta lateral mede 5. Então, a área lateral, que é o que pergunta, área lateral é 46 vezes 5. 460, 10, então acho que vai dar 230. 230, as medidas estão em centímetros, então a unidade de medida é centímetro quadrado. Já falamos muito de prisma, vou escolher agora um exercício sobre pirâmide. Pirâmide, eu acho que é, ainda nessa referência, sobre o exercício 384. 384. Nesse exercício, temos que calcular aqui a área de algumas, a área lateral e a área total. Bom, vou também colocar esse exercício lá no nosso PDF. Exercício. Ok. Colar ele aqui. Colar. Isso. Bom, temos este exercício calcular a área lateral e a área total. Área lateral e área total e o volume. Fala que são pirâmides regulares, portanto, se ela é regular, a gente sabe que são polígonos regulares na base e a pirâmide é reta. Ajuda, simplifica bastante os cálculos, né? Porque os lados das pirâmides são... Vou fechar este arquivo sobre prismas. Não, vou achar aqui o arquivo sobre pirâmide. Este arquivo. Quando temos uma pirâmide inclinada, são todos triângulos, porém, dificulta para calcular a área lateral, porque os triângulos, eles têm medidas diferentes. Mas, no nosso exercício, simplifica um pouco, porque estamos falando de pirâmides regulares. Bom, temos aqui algumas já indicado na nossa figura, né, o modo de calcular esta expressão. Temos aqui esses vértices que formam um triângulo retângulo. Então, vou desenhar esse triângulo aqui abaixo. Vou colocar aqui a letra A. Letra A. Temos o seguinte triângulo retângulo. Este triângulo, ok. Bom, triângulo, isso. Queremos descobrir essa altura. Isso. Então, vou colocar este H aqui. Aqui, como mede 5 e é um quadrado, aqui é 5 dividido por 2. Então, aqui embaixo é 5 dividido por 2. 5 dividido por 2. Tenho que descobrir quanto é este lado. Vou até marcar aqui. Para eu descobrir quanto mede este lado, eu vou usar este triângulo. O seguinte triângulo. Que pega este aqui e termina aqui. Porque esse é um triângulo equilátero, queremos descobrir a altura dele. Temos um triângulo equilátero e vamos encontrar a altura deste triângulo equilátero.
Bom, acertar ele um pouquinho para ficar um pouco mais equilátero. Queremos descobrir a altura, se a altura, ou melhor, o lado mede 5, todos os lados medem 5. Usando o teorema de Pitágoras, o que vamos obter? Que a altura é o lado vezes raiz de 3 sobre 2. Então, vai ser 5 vezes raiz de 3 sobre 2. Chamei aquilo ali de H, vou chamar isso aqui de... que o livro usa M. Vou marcar como M. Então, M, usando o teorema de Pitágoras, é 5 raiz de 3 dividido por 2. E então, 5 raiz de 3 dividido por 2. Agora sim, este M é este aqui. Não é isso? Aqui, então, vai ser M. E agora, então, com esse valor, vamos encontrar H. Já temos que o valor de M, aqui é um triângulo retângulo, usamos Pitágoras novamente. E, fazendo as contas, acho que H é igual a... Já vou colocar o resultado para não cansá-los muito. Vou colocar H igual a 5 sobre 2. 5 dividido por 2, raiz de 2. Aqui uma observação. Eu calculei esse H para achar o volume, mas para achar a área lateral não preciso dessa altura. Certo? Desmarcando aqui a nossa figura. E isso. Então, já tenho as medidas. Aqui são 5 triângulos equiláteros e mais a base. A área lateral é a área desses, ou melhor, 4 triângulos equiláteros. Então, a área lateral igual aos 4 triângulos equiláteros. Então, 4 vezes. A área de cada triângulo é a área da base vezes a altura. Base é 5. Base 5. A base é 5. A altura a gente encontrou que é M. 5 raiz de 3 sobre 2. 5 raiz de 3 dividido por 2. Bom, simplificando aí, vocês encontram, se eu não errei nas minhas contas, 25 raiz de 3. 25 raiz de 3. Então, achamos a área lateral. A área total é a área lateral mais 25. Área total é igual. Esse valor, 25 raiz de 3. 25 raiz de 3. Mais 25, que é o 5 ao quadrado. Temos uma base quadrada, 25 raiz de 3. E o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, volume é igual. Volume é igual 1/3 da área da base, que é 25, vezes a altura, que é 5 meios de raiz de 2. Na letra B, eu vou comentar como faz, a ideia é semelhante. A única diferença é que a base agora é um pentágono. Então, pentágono, se você não lembra aí a expressão como calcular o volume, ou melhor, a área da base, que é a área do pentágono, você divide aqui ao meio e temos 2 trapézios. A área do trapézio a gente sabe calcular. Temos, inclusive, um trapézio isósceles. Aí a gente faz aquela expressão que a gente fez
no exercício anterior, pegou o trapézio e dividiu em 2 triângulos. É porque fórmulas são muito difíceis de serem lembradas. Esse raciocínio aqui que fizemos, basta que o trapézio ele prolonga aqui, ou melhor, o pentágono. E temos um pentágono. Com essa ideia, encontramos também a área do trapézio. Bom, aí essa é a diferença na área da base, o resto é igual. Observe, a gente faz aqui a apótema da pirâmide, embora eu nem tenha atentado muito aos nomes, esse segmento aqui que vai até a metade, né, da aresta, divide aqui, que vai até a metade da aresta, ele é chamado apótema da pirâmide. E este aqui vai do centro até essa metade, que eu marquei agora de vermelho, é a apótema da base. Bom, mas os nomes não são assim tão relevantes. O resto é igual. Eu faço este triângulo, vou marcar ele aqui de vermelho. Este triângulo. Isso. E uso a mesma ideia. Tenho agora um triângulo isósceles. E com essa ideia, com esse valor, eu encontro usando o teorema de Pitágoras, etc., eu encontro a altura, não é isso? E uso essas mesmas expressões, tá certo? A única diferença vai ser na hora de calcular a área da base e também de calcular esta apótema. Para calcular esta apótema, já vou sugeri-los, né, o modo, temos aqui, falando agora da apótema, apagar essa parte, aqui. Apagar essa parte e marcar aqui a apótema. A apótema, temos aqui ó, este triângulo. Ou então, se você também não usa muito, você olha a apótema do pentágono, você vai encontrar a expressão nos livros ou na internet, enfim. A parte do pentágono é mais geometria plana. Então, a área lateral, fazer mais um de área lateral, que eu também aproveito e comento um pouquinho mais, 385, 384, 385. Este exercício tem ele também nas outras referências, vou olhar aqui. Qual o número, a página dele nas outras referências, com algumas sutilezas. Eu acho no livro aqui da UFMG, ele está na página 99. 99, ok. Isso. Ele é este exercício aqui, ó. Daqui é de calcular o volume, certo? Calcular o volume de um tetraedro. Temos essa expressão no livro do CEDERJ também. Livro do CEDERJ, este. Na página 124, então é este. Área total de um tetraedro regular. O tetraedro, falamos dele aqui na nossa aula sobre pirâmides. Tetraedro, isso. Ele é uma pirâmide triangular. Então, a área total é a área de triângulos. No nosso caso, como a gente vê na figura aqui abaixo, uma pirâmide triangular, então a base, não só a lateral é composta por triângulos, mas também aqui a base é triângulo. Então, a área lateral é a área de 4 triângulos. Então, temos que calcular, para encontrar essa área lateral, a área de 4 triângulos. Este que eu ainda não fiz, vou escolher um deles. Bom, a área lateral, ok. Temos, vou fazer este do livro, este aqui, esse aqui já está demonstrado, aqui no livro do CEDERJ, este livro. Bom, determine a área total de um tetraedro regular, também parecido na nossa lista. Vou colocar este exercício no nosso
PDF. Colar, ok. Bom, aqui na página, ele está na página, no livro do CEDEG, livro do CEDEG. Vou voltar aqui. Isso, no livro do CEDEG. Vou colocar depois o 6, mas o 5, ele é mais simples, bem simples. Bom, temos então um tetraedro de 1 metro de aresta. Vou até colar aqui para vocês lembrarem como é um tetraedro. Temos aqui um tetraedro. Voltando à nossa figura, temos aqui o nosso, aí sim, tetraedro. Bom, então temos um tetraedro de 1 metro de aresta. Aqui, cada aresta 1 metro. Como ele é regular, tem ainda que todas as arestas têm 1 metro. 1 metro, 1 metro. Tá certo? Ou seja, como ele é regular, todas as arestas medem todas as faces são triângulos equiláteros. Então, todas as arestas são iguais. E temos 4 triângulos. A área lateral, ou melhor, a área total são a área desses 4 triângulos. A área do triângulo é metade da base vezes metade da base, que é 1, vezes a altura. A altura é um triângulo equilátero de lado 1, usando o teorema de Pitágoras. A altura de um triângulo equilátero de lado 1 é raiz de 3 dividido por 3. Bom, então, este é o valor da área total. Para não gastar tempo, nem vou simplificar, não. Mas acho que dá 2 raiz de 3 sobre 3. Certo? Bem tranquilo, a área é muito simples. Para achar a altura, tem um passo a mais, algumas propriedades a mais. Não comentei disso para como achar a altura, mas é bem tranquilo. Nessa parte tem apenas uma informação a mais. Vou olhar aqui qual deles é bom para fazer o exercício. Vou fazer esse exercício 6 que está após esse exercício 5 do CEDEG. Exercício 6. Exercício 6, ok. Bom, voltando ao nosso PDF. Minha aula vai ficar bastante longa, né? Mas quando vocês chegarem num exercício que vocês já sabem fazer, ou que só ler no PDF já vai ser suficiente, então não tem necessidade de assistir. Temos aqui a altura do tetraedro regular. Vou usar agora a nossa figura aqui assim. Vou fazer algumas marcações. A primeira, temos aqui na base um triângulo equilátero. Na nossa figura não está tão equilátero, mas vou abaixar um pouquinho a base, que aí eu acho que vai ficar um pouco mais equilátero. Ah, não, mas nesse caso, o programa aqui não deforma a figura, ele só reduz ou amplia. Bom, mas temos aqui na base um triângulo equilátero medido 1. Triângulo equilátero medindo 1. Triângulo equilátero. Bom, esticando aqui um pouquinho, acertando um pouquinho esse vértice. Está um pouco equilátero. Agora, sabendo que cada lado dele mede 1, então, encontramos a altura. Esse H aqui, chamar esse aqui de H, ele é igual a
se o triângulo é equilátero, é o lado vezes raiz de 3 sobre 2, usando o teorema de Pitágoras. Veja que usamos o teorema de Pitágoras bastante, sempre que temos um ângulo reto. Sendo o triângulo equilátero, tem uma propriedade, temos até essa figura acho que está nos 3 livros. Vou pegar ela igual está, acho que nesse livro aqui. Isso. Essa aqui está uma figura boa. Que aí já temos a figura, ela já bem certinha. Colar ela aqui embaixo. Reduzir um pouco. Bom, temos aqui o nosso tetraedro. Tem uma propriedade importante dos triângulos equiláteros. Este ponto, ele é o baricentro. Porque temos a justificativa aqui no livro da UFMG. Estou passando por vários livros para vocês já verem, né, onde está, o assunto que eu estou falando. E aqui embaixo, observe que no meu navegador sempre está a página do assunto que eu estou falando. E aqui acima, a tela mais clara, é o arquivo que está aberto. Bom, aqui tem a explicação, fala da altura, ok? E também aqui fala a parte que eu queria mostrar a vocês. Não é isso? Aqui tem que diz que ele é o circuncentro. Depois fala que ele também é o baricentro do triângulo abaixo. Ou seja, este ponto aqui embaixo, voltar à nossa figura, ele é o baricentro deste triângulo aqui da base. Se ele é o baricentro, ele tem a seguinte propriedade. O baricentro divide a mediana em 2 partes, que a razão é 1:2. Ou seja, se essa parte aqui medir 1, essa parte de cima vai medir o dobro. Sempre o dobro da de baixo. Ou seja, no nosso caso, vou chamar esse ponto aqui de O, fazer ele um pouco menor. Ponto O. Ah, não, já está escrito G, né? Então, G até B é igual a 2/3 da altura. Isso. Então, vai ser, no nosso caso, simplificando, vai sobrar a raiz de 3 sobre 3. Porque multiplicando este número por 2/3, vai sobrar a raiz de 3 dividido por 3. Bom, então, raiz de 3 dividido por 3, encontramos este comprimento. E agora, para encontrar a altura, né, que é o nosso objetivo, usamos o teorema de Pitágoras. Pelo teorema de Pitágoras, na nossa figura, temos esse lado aqui que mede 1, isso, vou colocar aqui 1. E temos aqui embaixo que a gente acabou de achar e queremos saber a altura. Usamos o teorema de Pitágoras. Vou colocar assim, Pitágoras. Já vou colocar a resposta. Pitágoras. Bom, aqui eu usei H para esse lado aqui, mas como já tem H minúsculo na figura, vou chamar este lado de H maiúsculo. H maiúsculo. Vou colocar uma perninha a mais no nosso H. H. Bom, que no caso, esse H maiúsculo é este H aqui de baixo, a altura aqui de baixo. Pitágoras. Bom,
Então, pelo teorema de Pitágoras, já poupando da conta, a gente vai ter, aqui vai dar 1/3 ao quadrado. Vou colocar embaixo. 1 ao quadrado igual a... Aqui é 1 sobre raiz de 3. Então, quando eu elevo ao quadrado, é 1/3 mais h ao quadrado. Então, h ao quadrado, ou melhor, é isso. Então, h vai ser igual a raiz de 2/3, porque eu passo para o outro lado, fica 2/3, então vai dar raiz de 2/3. Se eu não me engano, a resposta do livro deve estar racionalizada, então multiplicando por raiz de 3, vai ficar raiz de 6 dividido por 3. Então, essa é a resposta da altura que perguntava aqui. Eu não vou fazer aqui o volume, mas o volume é calcular a área da base, a área desta base, multiplicar por esta altura que obtivemos, esta altura, certo? E dividir por 1/3, né? A área da pirâmide. Base vezes altura dividido por 3. Na videoaula, nas videoaulas, não comentei dessa parte, dessa propriedade, né, de como achar o volume do tetraedro. É algo muito específico, né, até me atentei a fatos mais gerais. Mas, caso vocês sejam úteis, caso seja útil em estudos futuros ou trabalhos futuros de matemática. Voltando aonde estávamos, né, porque o nosso foco ainda é a área lateral. Então, áreas laterais, falamos bastante. Vamos às áreas laterais do cilindro. Falamos do prisma e pirâmide. Agora, os cilindros. Os cilindros, vou escolher um exercício. Bom, o cilindro é do modo mais tranquilo. Eu acho que o exercício 510 da nossa referência principal, 510, isso, área total do cilindro. O cilindro, nas expressões, né, que a gente viu para cilindro, sempre falava do cilindro reto. Mas o cilindro, bom, pelo que eu vi, embora nos livros fala muito do cilindro reto, quando o cilindro ele é oblíquo, ao invés de ser um retângulo, a área lateral vai ser um paralelogramo. Cilindros, vamos à área dos cilindros. Cilindros, ao invés da gente ter o retângulo na hora que abre o cilindro, se o cilindro for oblíquo, aí aqui vai dar um paralelogramo. Vai ter um pedacinho aqui a mais, vou tirar aqui um pedaço a mais, vai ser um paralelogramo. Se ele não for reto. Bom, e a área do paralelogramo é base vezes altura. Embora nos livros, todos eles, creio para facilitar a visualização, diz que essa expressão é para cilindros retos. Nós vamos, então, calcular o nosso exercício. O exercício 510. 510, ok. Vamos ao nosso PDF. Deixa eu ver se surgiu aqui no lado errado. Acho que estava aqui. Isso, ele veio na página anterior. Vou colar. Porque está indo só na página anterior. Colar, acho que assim, isso, ficou no lugar exato. Então, calcule a área do cilindro, lembrando, né, como é o cilindro. Temos
dois círculos iguais, vou copiar e colar ele aqui. Colar, copiar e colar, aqui, e ligar os pontos. Temos aqui um cilindro. Fala que a base, o diâmetro é 24. Então, o raio, aqui o raio vai ser 12. 12. E tem a altura, então a área total é o comprimento dessa circunferência, porque isso vai abrir e virar um retângulo. Então, é 2π vezes o raio, que é 12. Área da base, ou melhor, comprimento da circunferência vezes a altura, que é 38. 38. Bom, isso. Então, temos aqui, isso vai dar... Ah, não, aqui pede a área total. Esse aqui é a área lateral. A área lateral. A área da base, ou melhor, a área total vai ser área total. É 2 vezes a área da base, porque tem uma base em cima e uma embaixo. 2 vezes πr ao quadrado, vezes o raio ao quadrado, que é 12 ao quadrado, mais, se 12 ficou um pouco grande, 12 ao quadrado, mais a área lateral. E então, pelas minhas contas, isso vai dar 1.200 π. 1.200 π, que multiplica... Bom, aqui é centímetro quadrado, então aqui também é... Ou melhor, todas as unidades estão em centímetro, então a área é centímetro quadrado. Eu comentei dessa parte do cilindro ser, quando ele é oblíquo, a área lateral, ao invés de dar um retângulo, aqui é um paralelogramo, porém, boa parte dos livros fala que essa expressão é apenas para cilindro reto. Eu não achei falando que, porque a área do paralelogramo é base vezes altura. Eu até fiquei na dúvida que essa fórmula vale, essa expressão que estava aqui anteriormente, vale também para cilindros que não sejam necessariamente retos. Bom, eu acho, mas ainda não achei um livro confiável que fale isso. Na internet tem casos um pouco duvidosos, né? Às vezes fala cilindro, mas não deixa explícito que é reto. Bom, mas desconfio que vale também para cilindro oblíquo. Talvez os livros iniciais assim da graduação falem apenas para cilindro reto, porque a demonstração é mais fácil, a visualização é mais fácil. Agora falamos do cilindro, começamos pelo prisma, a área lateral do prisma, depois a área lateral do pirâmide, a área lateral do cilindro, que acabamos de fazer, a área lateral do cone. Do cone, qual exercício? Eu acho que o exercício do C10, este exercício, que está na página 195. 195 do C10. Bom, na página 195, exercício 3. Isso. Temos um cilindro e um cone, ambos retos e possuem o mesmo raio da base, e a geratriz tem a mesma medida. Determine a razão entre a área lateral do cone e a área lateral do cilindro. Este aqui tem a área lateral de ambos, né? Do cone e do cilindro. Isto, vamos ao nosso PDF. Colar. Ok. Bom,
Então, temos aqui o nosso cilindro e um cone. Vou copiar esse cilindro aqui de cima para eu não ter que desenhar outro. Vai ser mais rápido um pouco. Arrastar ele aqui para o lado. Bom, temos um cilindro, temos um cone. Vou pegar essa circunferência, porque diz que a área da base, ou melhor, o raio da base é igual. E vou fazer aqui um cone. Cone. Então, temos o vértice aqui do nosso cone. Ó, peguei a ferramenta errada. Esta é melhor. Isso. Temos aqui um cilindro e um cone e fala que tem a mesmo raio da base e mesma geratriz. Então, aqui mede R, vou ampliar um pouco. Mesmo raio da base, então se aqui é R, aqui também vai ser R. E temos a mesma geratriz. E aqui mede G, aqui mede G. Acertando um pouquinho o cilindro. Então, pede a razão entre a área do cilindro e a área do cone, a área lateral. Então, a área do cilindro é 2π, a área lateral do cilindro e a do cone. Vou fechar aqui. Okay. Então, a área lateral do cilindro é 2πr vezes a altura e, no nosso caso, como é um cilindro, tem as mesmas geratrizes. O cilindro e o cone têm as mesmas geratrizes. Aqui não fala que o cilindro e nem o cone é reto. Bom, assumindo que o cilindro é reto, temos esta expressão. O cone, tanto faz, né, se ele é reto ou não. Vou continuar os cálculos, depois eu penso em caso que o cilindro for oblíquo. Temos o cilindro, então 2πr vezes G. Se essa vezes a altura, assumindo que ele é reto, aqui temos um ângulo de 90 graus, assumindo isso, temos essa expressão para a área lateral. Agora, a geratriz. A geratriz, agora dividir pela área do cone, que é πr vezes a geratriz. πr vezes a geratriz. Fizemos essa área do cone aqui na nossa aula à frente, falando de área do cone. Área lateral do cone. Chegamos nesta expressão aqui, πrg, essa expressão que estamos usando. Vimos essa demonstração assim, pouco rigorosa, mostrei essa parte aqui visual, mas nos livros que temos como referência, tem demonstrações um pouco mais rígidas. Então, temos aqui, simplificando, temos πrg embaixo e em cima, então a razão é 2. Aqui, suponho eu que... não. Eu que estava esquecendo dessa parte. Ambos são retos. Porque quando é oblíquo, de fato, o cone, para calcular a área lateral de um cone oblíquo, só para os curiosos, né, que querem saber como nós fazemos isso, um cálculo bastante avançado, a gente coloca aqui um eixo. Bom, um eixo, algo assim.
calcula a altura, coloca aqui um sistema de coordenadas 3D, um eixo acima, um para um lado, outro para o outro, e integramos, passamos para a coordenada polar, nós pegamos coordenada polar e integramos, e ainda pelos exemplos que eu vi, chega numa integral que precisa usar métodos numéricos para calcular, porque aqueles métodos que a gente vê na aula de cálculo não dá para calcular, certo? Então, para simplificar, tem que ser reto o cone, certo? Porque a área lateral de um cone chega a ser integrais muito difíceis. Então, falamos de áreas laterais de todos os tipos de figuras. Vamos falar um pouco das seções. As seções, vou colocar aqui um título para vocês. Agora vamos falar de seções. Aumentar um pouquinho. Okay. As seções é quando eu pego a figura e pego um cone ou uma pirâmide, né? Como eu comentei no início da aula, para prisma e cilindro, quando eu faço uma seção paralela à base, eu apenas divido em 2 cilindros, portanto, basta usar os meus conhecimentos sobre cilindro e resolver o problema. O que eu quero dizer é que, se eu pegar esse cilindro e passar aqui uma seção paralela à base, eu vou cortar esse cilindro, virar 2 cilindros. Então, eu estudo o triângulo, ou melhor, o cilindro de cima, depois o cilindro de baixo. Dá para eu achar a altura, área lateral, etc. Não precisa falar de detalhes sobre como. Mas aqui vamos falar das seções, que são as seções de pirâmides e cones. Seções de pirâmides e cones. Paralela à base. Seções paralelas à base. Bom, para calcular a área lateral de uma seção, vou ver se eu tenho aqui um exemplo de uma seção desenhada. A gente viu, na verdade, na aula sobre pirâmide, a gente viu no final uma seção pirâmides. Okay. Vimos aqui essa propriedade, enunciamos ela apenas para tetraedro, mas não precisa ser necessariamente tetraedro. Essa pode ser qualquer pirâmide, certo? Quando tem essa seção, a gente viu esta igualdade aqui, que ajuda bastante quando se vai obter a altura, quando se vai calcular o volume. Vamos ver agora, né, como fazemos isso. Temos uma proposição para os cones igual, assim, semelhante. Vamos aqui aos cones. Gastei um bom tempo provando essa proposição. Vocês aí viram a diferença entre fazer uma aula sem a demonstração e com a demonstração, costuma dobrar o tempo da aula. Aí, às vezes, algumas, igual cone, eu fiz 2 demonstrações. Essa proposição, demonstrei, e este volume. Aí a aula ficou bem maior do que quando falamos sobre cilindros, porque eu não fiz as demonstrações. Às vezes, eu prefiro poupar vocês um pouco, com aulas um pouco menores. Bom, então, temos aqui a área, esta proposição, e observe, temos aqui também a expressão equivalente para os cones. Apenas o que muda um pouco é a demonstração, tá certo? Então, essa proposição que está na página 14 do slide sobre cones, e essa proposição que está na página 6 sobre pirâmides, são bem similares, né? Isso aqui é a área da base, é a razão entre as alturas ao quadrado, quando eu faço uma seção. Seção paralela à base. Temos aqui 2 planos paralelos. Voltando ao nosso problema, vamos usar essas 2
proposição, enunciamos, no caso da pirâmide, para tetraedro, mas vale para outras também. Então, vou começar pelo exercício envolvendo seções, vou começar pelo exercício da lista. Esse exercício acho que está no livro da UFMG. Quem está estudando e folheando os livros, e se acompanhando, deve ter visto ele lá. Aqui eu enunciei o que é o tronco do cone, né? A gente passa 2 seções paralelas e pede para calcular este volume. Como fazemos? Temos aqui um enunciado. Vou pegar essa figura e colocar ela lá no nosso PDF. Vou escrever a resolução no PDF. Aqui, voltar ao PDF da nossa aula de exercícios. Ok. Bom. Arrastar para o lado. Reduzir um pouco. Bom, acho que está num tamanho razoável. Aqui temos a seguinte informação no enunciado. Esse aqui é o exercício 3 da lista. Vou colocar aqui. Exercício 3 da lista. 13 da lista. Temos então aqui a nossa figura. Fala lá no enunciado que aqui esse H mede 8. Então, aqui embaixo, mede 8. Aí, eu vou chamar, se aqui mede 8 e aqui D, é o que vamos descobrir, né? Então, essa pirâmide maior, ela mede, aqui mede D mais 8. Isso. E vamos usar a proposição, no caso, para cones. Voltar aqui nela, que está na página 14, lá da nossa slide. Usar esta expressão para encontrar o valor de H. Usando essa expressão, temos que aqui vale 4 e aqui vale 8. Não, vale 6. Voltar aqui na lista. Isso, vale, menor vale 4 e o maior vale 6. E aqui está indicando como fazer, né? Usar a proposição que vimos sobre o cone, depois calcular a altura e depois subtrair o maior do menor. Não, isso, pegar o maior e subtrair o volume do menor. Ou seja, pegar essa pirâmide grande e subtrair essa parte aqui pequena. Aí, então, vamos encontrar o volume do cone. Então, vamos à proposição, pela proposição sobre cones. Vou colocar assim, pela proposição sobre cones. Vai que a pessoa não aguenta ver uma videoaula tão longa, pelo menos ela já vê escrita. Proposição sobre cones. Temos a seguinte igualdade. A área dessa base maior, vou colocar a menor primeiro. A área da base menor dividido pela área da base maior é a razão entre as alturas ao quadrado. A área da base menor é πr ao quadrado, como raio é 4, π vezes 4 ao quadrado. Dividido pela área da base maior, que é π vezes 6 ao quadrado. É igual a razão entre as alturas ao quadrado. Então, a razão entre as alturas é D, que é a menor, né? Já que colocamos aqui o raio da menor, aqui temos que colocar a altura
pirâmide menor. Dividido pela altura da pirâmide maior, que é D mais 8. D mais 8. D mais 8 ao quadrado. Depois de muitas contas, no meu caso deu bastante contas mesmo, vai dar uma equação de grau 2, bom, encontra delta, coisas assim, vocês vão encontrar H não, que eu chamei nas minhas contas de H, aqui na figura isso é chamada de D. D, eu vou até colocar assim, que significa que é muitas contas. D igual a... Encontrei dois valores. Um é 16, ou, porque é uma equação de grau 2, vou escrever um pouco mais para o lado. D igual 16, ou D igual a menos 3,2. Menos 3,2. Com tantas contas, eu até joguei aqui nessa expressão, mas os dois valores satisfazem de fato. Portanto, como estamos falando de distância e tem que ser positivo, esse D tem que ser 16. E lembrando que queremos calcular o volume. É porque eu fiz bem devagar. Os cálculos, assim, quando a pessoa faz direto, vai um pouco mais rápido. Queremos calcular o volume. Bom, temos essa distância, então agora o volume é a diferença entre as duas pirâmides, né? O volume da pirâmide maior é, ou melhor, o volume do tronco é 1/3, colocar 1/3, vou chamar da base maior de B maiúsculo, base de baixo, né, que é mais lá, a área dela de B maiúsculo, vezes H mais 8, que é a altura da pirâmide maior, menos o volume da pirâmide menor. 1/3 de B vezes H. Então, já encontramos o H. Vou colocar aqui 1/3 vezes, colocar 1/3 em evidência. A área da base, voltando aqui mesmo, a área da base menor, ou melhor, maior, é πr ao quadrado, a área desta base. Então, o R é 6, então π vezes 6 ao quadrado, por isso vai dar 36. Π, 6 ao quadrado. Vou colocar naquela ordem, π vezes R ao quadrado, que é 6 ao quadrado, menos, ou melhor, vezes a altura, H mais 8 o H deu 16, 16 mais 8, 24. 24. Menos. Agora, como é 4, então é π vezes 4 ao quadrado, o raio da π vezes 4 ao quadrado, porque 4 é o raio da base menor. Então, vezes a altura, que é 8. Vezes 8. Então, pelas minhas contas, isso deu 128 dividido por 3. 128 dividido por 3. Multiplicando π. Bom, então, esse foi o modo, a resolução, bom, se eu não errei nas contas, né, da questão 3 da lista, que está no livro da UFMG. Tem também quando é uma pirâmide, a ideia é a mesma. Vou aproveitar o nosso tempo, né, e falar um pouco também quando é a pirâmide. Na pirâmide,
eu acho, eu não anotei a página, mas 7.9, no livro da UFMG, 7.9, 7.7, 7.8, 7.9. Bom, temos essa figura e pede para achar o volume do tronco da pirâmide. Aí tem aqui, ele faz o cálculo com letras e acha fórmula, certo? Aí faz todo esse cálculo que a gente fez para a cone e vai fazer para a pirâmide para essa figura. Vou fazer aqui um exemplo, aumentar um pouco assim, e colocar, vou fazer com números, porque provar com letras, cansa a gente. Vamos colar no PDF. Colar, ok. Eu vou colocar assim, para vocês localizarem. Bom, vocês vendo o vídeo, vocês vão ver que estava lá na UFMG, o problema 7.9. Só que eu vou fazer com números. Vou fazer aqui, escolher no nosso caso. Bom, a altura, no nosso caso, vou colocar a altura como sendo 8. Suponha H igual a 8. Suponha, temos aqui este lado. Vou colocar aqui que ele mede, esse lado mede 8 também. 8. E este lado menor mede 4. Observe que é a mesma ideia, que no cone eu tinha um raio menor, o raio maior e a altura. Vou fazer essa mesma ideia agora com, ao invés de ser um círculo, né, a área da base é um quadrado. Tá certo? Suponha que é um quadrado aqui. Quadrado, não vou escrever o enunciado, não. Vou tentar aqui informar, né, que é um quadrado. Quadrado, e aqui também. No nosso caso, então, vamos usar a mesma ideia. Então, temos, usando pela proposição sobre... Lá era a proposição, acho que 1, letra C, sobre pirâmides. Isso, proposição 1, letra C. Vou, para vocês se localizarem, vou começar assim, pela proposição 1, letra C. Proposição 1, letra C, sobre pirâmides. Bom, não é bem por aquela proposição. É uma consequência, né, dessa proposição, porque lá está enunciado para tetraedros. Mas, novamente, se eu dividir essa figura entre tetraedros, vamos obter este valor, certo? Essa proposição também vale para outras figuras. Então, sobre pirâmides. Temos o seguinte valor. A área da base 4 ao quadrado, a base menor, dividido pela área da base maior, é igual à altura da pirâmide menor, que é a galinha. Aqui, usando essa aqui como está indicado por a galinha, vou colocar a galinha, dividido por a galinha mais 8. A galinha mais
8 ao quadrado. Lembrando que, se eu dividir essa pirâmide ao meio, você pegar essa pirâmide, dividir por um plano aqui passando pelo vértice, dividir toda a pirâmide por esse traço azul, eu vou ter 2 tetraedros, e então, usando aquela proposição de cada um desses tetraedros, a gente conclui que vale para todas as pirâmides, certo? Vou deixar esse traço azul que vocês vão lembrar que é a proposição dividida ao meio para 2 tetraedros. Eu não enunciei ela na videoaula para pirâmides gerais. Depois de algumas contas, bastante contas, vocês vão chegar... Bom, se eu não errei nas contas, porque esse exemplo eu pensei na hora, não tinha onde eu conferir as contas. A galinha igual... Vou até colocar aqui um pequeno traço. Colocar o traço. Ok. A galinha igual a 8 ou a galinha igual a menos 16 sobre 6, ou simplificando, né, menos 8 terços. Menos 8 terços. Então, achamos que, como tem que ser positivo, vamos encontrar, então, a galinha igual a 8, tá certo? Com essa expressão aqui, a gente vai chegar numa equação de grau 2, um polinômio de grau 2. Enfim, acha o delta, o modo que você preferir, né? E acha a raiz desse polinômio. Agora, então, vamos usar, né, a nossa expressão. Usamos esse mesmo valor aqui. Eu vou copiar ele, para não escrever novamente. Ok. Copiando. Bom. Sim. Vou lá para o próximo exercício, porque a única diferença é que agora, em vez de ser um círculo, é um quadrado, mas a ideia é a mesma. Para eu não escrever novamente. Então, aqui eu chamei de a galinha, né? Então, vou colocar aqui a galinha. Aqui eu acho que eu tinha chamado D. Isso, depois eu passei para H. Então, vou colocar aqui D. Aqui é D. E aqui também é D. Voltando ao nosso exercício que estávamos fazendo, então o volume ficou 1/3 de... A base maior, mede, é 8, né? Então vai ser 8 ao quadrado, porque 1 quadrado, vezes a galinha mais 8, então vai dar 16, menos a base menor, é 4, o lado é 4, né? Então 4 ao quadrado, a área da base, vezes a altura, que é o H minúsculo, que é 8. Depois de algumas contas, eu cheguei a 896 dividido por 3. 896 dividido por 3. Tudo multiplicando. Nesse caso não tem pi, né? Porque a área da base não tem pi. Tá certo? Então, este é o volume. Não tem como multiplicar por pi, porque pi é apenas a área de círculos. Tá certo? Bom, os exercícios que eu havia pensado sobre áreas e sobre
áreas laterais, áreas totais e sobre seções. Caso tenha mais algum tema, algum exercício que vocês queiram alguma resposta, alguma dica, postem no fórum, preferencialmente, né, para os colegas verem. Ou, se eu estiver um pouco tímido, me mande a mensagem. Eu tento responder de alguma forma. Uma última dica, não é mais sobre matemática, mas sobre vocês que vão ser professores. Eu gosto bastante desse programa, desse editor de PDF, talvez vocês já até tenham algum, que é o Foxit, está o nome aqui na tela, em cima, que dá para fazer bastante disso, né? Gravar, pegar um PDF, colar de um PDF no outro, escrever, fazer uma reta, etc, etc. Certo? Bom, é isso. E bons estudos para vocês.